Então, gente, hoje nós vamos falar sobre comunicação, né? Na enfermagem, na verdade, na equipe de saúde como um todo, a gente vai ver como que se dá esse processo de comunicação, quais são os elementos dessa comunicação, e falar sobre algumas estratégias também de comunicação entre a equipe, tá? Para a gente iniciar, é importante a gente saber o significado da palavra, né, a raiz da palavra comunicação, que vem do latim comunicare, que é colocar em comum. Então, se para você colocar em comum, você precisa ter outra pessoa, né? Então, se você está sozinho, não tem comunicação, né? Mas a partir do momento que eu estou em algum lugar e eu noto a presença de outra pessoa, já é um processo de comunicação, né? Sem necessariamente precisar falar, né? O fato dessa pessoa chegar no ambiente, o olhar, a expressão, já estabelece uma comunicação ali daqueles indivíduos. Então, do latim, comunicar, né? Comunicação, do latim comunicare, quer dizer colocar em comum. E a comunicação, ela é primordial para a equipe de enfermagem, né? Para toda a equipe, não só de enfermagem, mas para a equipe de saúde como um todo, não é verdade? Então, o trabalho de enfermagem tem como base as relações humanas, né? É impossível a gente fazer enfermagem, é impossível cuidar da enfermagem não ser baseado na comunicação. Então, esse cuidar da enfermagem tem como base a comunicação. É impossível a gente cuidar de alguém, de algum paciente, né, da família, sem a gente se comunicar, sem a gente interagir. Seja no banho no leito, numa medicação, numa passagem de plantão, tem que haver essa comunicação, essa interação entre o paciente e a equipe. Em relação às definições, né? Troca de ideias, mensagens ou informações por meio de discursos, sinais, escrita ou comportamento. Onde que isso se aplica no contexto da enfermagem, né? É um processo pelo qual a enfermagem ela oferece e recebe as informações. Então, é o processo de enfermagem mesmo, aquela primeira etapa que a gente viu na aula passada, que fala sobre o histórico de enfermagem, essa coleta de dados, quando a gente chega para o paciente, seja para fazer um procedimento, ou seja, para receber esse paciente, a gente faz essa troca de informação, a gente recebe informação desse indivíduo, desse cliente, desse paciente, né, para a gente poder fazer o planejamento do nosso cuidado, né, executar e avaliar também esse processo de enfermagem. Então, quando fala-se de comunicação, a enfermagem ela entra nesse contexto do nosso processo de enfermagem, do nosso histórico e dentro da implementação em si mesmo, porque quando a gente vai fazer a implementação do nosso plano de cuidado, a gente tem uma comunicação, a gente tem uma interação com esse paciente que já faz, né, esse processo de comunicação, de interação com os demais membros da equipe de saúde e assim, né, fazendo essa assistência de processo de saúde e doença. Então, é importante a gente entender que a comunicação é essencial nas 5 etapas do nosso processo de enfermagem, aquele processo que está interligado entre si, né? Precisa ter uma relação, precisa ter uma informação de uma etapa para outra. Então, isso que se aplica dentro da enfermagem. O processo de enfermagem é baseado na comunicação, nossa assistência é baseada nessa comunicação. Em relação a esse processo de comunicação, como que se dá, né, esse processo? Ele existe aqui, como vocês podem ver, esse processo de comunicação tem 3 elementos, né, 3 elementos do processo de comunicação, que são o emissor, a mensagem e o receptor. Esse processo de comunicação, gente, ele tá com uma seta indo, né, e uma seta voltando. Então, existe nesse processo, além do emissor fazer essa mensagem, emitir essa mensagem para o receptor, existe também o feedback do receptor para o emissor, neste processo de comunicação. Então, o emissor é alguém que emite uma mensagem, né, para alguém que recebe essa mensagem. E essa mensagem não necessariamente é escrita ou falada. Ela, como a gente já falou, ela pode ser um olhar, ela pode ser um gesto, né, pode ser coisas além do que a escrita ou a fala em si, tá ok?
Então, os três elementos, né, os elementos de comunicação, os elementos do processo de comunicação são o emissor, a mensagem e o receptor. Quando a gente fala de processo de comunicação, a gente tem que entender também que existem algumas coisas que interferem nesse processo de comunicação. E um deles, dos critérios, dos parâmetros que influenciam nessa mensagem que vai ser enviada, são o clima, né? É o clima, na verdade, o clima interno ou o clima externo. O clima interno, gente, ele está relacionado a fatores, né, como os valores, os sentimentos, o temperamento e níveis de estresse do emissor e do receptor. Então, esse clima interno está relacionado ao emissor e ao receptor. Por exemplo, esse emissor, ele foi trabalhar, né? Digamos que ele foi trabalhar, ou esse emissor, esse receptor, e ele não estava muito bem naquele dia, ele brigou com alguém da família, ele está com alto nível de estresse, está mal-humorado. Então, esse emissor, por exemplo, vai passar uma informação, uma mensagem para o receptor. E esse emissor está com alto nível de estresse, né? E essa mensagem ela não vai ser passada da mesma forma do que num dia que ele estivesse normal, no nível de estresse normal. Então, esse clima interno é justamente isso, essas questões de valores, de sentimento, de temperamento, níveis de estresse ali naquele momento que pode influenciar esse clima interno, pode influenciar nessa mensagem que vai ser enviada, tá? O clima externo, por sua vez, ele inclui fatores externos, como condições climáticas, temperatura, time, status, poder, autoridade e o clima organizacional. Então, como o próprio nome já diz, é um clima externo, né? Digamos, por exemplo, na questão do status. Digamos que o emissor ele é o chefe, né, do subordinado, e então o fato dele ser chefe vai influenciar em como vai ser colocada essa mensagem, né? O time em relação a de ser o melhor momento ou não para dar aquela informação, em relação ao clima organizacional, se aquele setor ele está na correria ou se está tudo tranquilo, né? Então o clima externo é isso, são esses fatores externos mesmo, que não está relacionado a coisas internas do indivíduo, né? Então, esses dois climas, esse clima interno e esse clima externo, eles vão influenciar nessa mensagem que vai ser enviada. Tá ok? Ficou claro, gente? Vocês entenderam aqui essas questões, os elementos, esse clima interno, esse clima externo. Aí aqui a gente entra em outros elementos desse processo de comunicação. A gente viu que os elementos, né, aqueles primeiros, são o emissor, mensagem e receptor. E agora a gente vai falar sobre outros elementos, que são a fonte, a mensagem continua, né, fonte, meio, receptor a gente também já falou, decodificação da mensagem, feedback ou retroalimentação. Então, a fonte, ela está relacionada com aonde surgiu essa ideia, né? De onde surge? Uma pessoa ela tem uma ideia, um pensamento, e essa informação ela precisa ser enviada. Então, a fonte é isso, a partir daquele momento, né, de onde surgiu essa ideia, de onde surgiu esse pensamento. Isso é a fonte dessa comunicação. A mensagem é o que a gente já falou, é o conteúdo da informação que vai ser transmitido, tanto por sinais ou símbolos, podem ser comunicações verbais ou comunicações não verbais. O meio é o instrumento que vai ser usado para transmitir aquela mensagem. Então, aquela mensagem ela foi transmitida através do papel, né? Foi no prontuário do paciente, foi através de um microfone. Então, esse é o meio que aquela mensagem, que aquele processo de comunicação se deu, tá? O receptor, nós já falamos sobre ele, que é aquele quem recebe a mensagem, e tem o fator decodificação da mensagem, que é outro elemento. Essa decodificação da mensagem é aquele negócio do telefone sem fio, né, dentro da equipe. Por exemplo, como você vai interpretar aquela mensagem? A tradução daquela mensagem, você recebeu aquela mensagem, como você vai interpretar? Por exemplo, numa passagem de plantão, né, você chegou, vai receber o plantão, né? E o técnico vai falar informações do plantão para você. Então, ele passa a mensagem X e às vezes
a outra pessoa interpreta uma coisa totalmente diferente, né? Então, isso é decodificar a mensagem, é fato de como a gente vai interpretar essa mensagem, né? E se essa mensagem foi interpretada de uma maneira errada, dentro do contexto da nossa assistência, o paciente é ele que perde com essa decodificação errada, né? O profissional me deu uma mensagem, mas eu não codifiquei da maneira certa. E o feedback ou retroalimentação, que é o retorno dessa pessoa que recebeu a mensagem para a pessoa que emitiu. Então, os outros elementos de comunicação, além daqueles que a gente tinha visto, que são o receptor, o emissor, mensagem, receptor, também a gente vai ver a fonte, que é de onde surgiu essa ideia, o meio, que é o instrumento utilizado para transmitir a mensagem, seja um papel, seja um microfone, de onde, né? De onde a gente recebeu aquela mensagem, de que meio. O receptor, que nós já falamos também, que é quem recebe a informação, e a decodificação, que é como que aquela mensagem vai ser interpretada pela pessoa, pelo receptor, né? Por quem está recebendo. E o feedback ou retroalimentação, que é um feedback realmente dessa mensagem que foi passada para aquela pessoa. Em relação àquele processo de comunicação que a gente já tinha falado, o processo de comunicação, ele já falamos que ele é uma seta, né? São duas setas, uma de ida e uma de volta. Então, aqui dentro desse desenho, a gente percebe que o processo de comunicação, ele é um processo cíclico, ele não é linear, ele não é uma linha que só vai, né? O emissor não emite, a informação não chega de volta com feedback ou com alguma outra informação. Então, no processo de comunicação, a gente tem o emissor, a mensagem e o receptor, e esse processo de comunicação é cíclico. Então, o emissor pode passar uma mensagem para o receptor, e o receptor, né, como feedback, pode passar uma mensagem para o emissor. Então, é um processo cíclico, ele não é linear, né? Ele se encontra, é necessário feedback, troca de informações. Então, lembrem disso. Né? Se eu perguntar na prova, o processo de comunicação é um processo cíclico ou ele é um processo linear, reto, que só em uma direção? Lembrem-se que não, ele é um processo cíclico. Em relação a esse processo de comunicação, existem algumas outras variáveis, além do clima interno e clima externo, que podem influenciar nessa comunicação, né? Marx e Houston, ele traz essas diferenças, né, entre gêneros, poder e posição. Eles falam que afeta de forma significativa os tipos e a qualidade da comunicação na organização e na unidade. Então, uma das grandes variáveis é a diferença entre gêneros, né, uma das grandes variáveis desse processo de comunicação, porque a mulher, ela se comunica de uma maneira diferente do homem, né? Geralmente as mulheres elas são mais comunicativas, não é regra, mas a mulher ela tem mais sensibilidade, ela tem mais tato para lidar com a comunicação, e os homens não, eles são mais diretos, né, quanto a esse processo de comunicação e informação. Então, essa variável ela influencia muito nesse processo de comunicação. Lembrem, gênero é uma das grandes variáveis desse processo. O poder e a posição, né, aquela comunicação diferente com o chefe, é uma comunicação mais formal, né, dentro do contexto de que você é subordinado. Se você está num contexto que todo mundo é igual, a linguagem vai ser mais informal. Então, essas diferenças, essas variáveis, Marx e Houston, eles trazem que isso influencia no processo de comunicação. O homem e a mulher se comunicam de maneira diferente, a relação de poder e posição, status dentro de uma empresa também influencia nesse processo de comunicação, tá? Os canais de comunicação variam, né, de baixo para cima, quando o subordinado dá alguma informação, né, faz a comunicação com o superior, de cima para baixo, quando vem essa informação, essa comunicação de superior para o subordinado. Canal de comunicação horizontal, na verdade, que são entre pessoas no mesmo escalão dentro do organograma da empresa, né? 2 técnicos de enfermagem fazem uma comunicação horizontal, ninguém está acima de ninguém, né? Então,
esse canal de comunicação é horizontal, são entre pessoas iguais, no mesmo escalão dentro da empresa. Tem a comunicação diagonal, que é entre indivíduos diferentes, de diferentes escalões hierárquicos e tipos de cargo. Então, dentro do organograma são pessoas que não estão nem acima e nem abaixo uma da outra, mas elas também não estão horizontais. Elas são pessoas de outros setores. Por exemplo, quando a enfermagem ela se comunica com alguém de outro departamento, como o RH ou o setor de compras, né? Por exemplo, esses setores eles não estão nem acima e nem abaixo da equipe de enfermagem, do setor de enfermagem, né? Eles estão ali de forma diagonal, é outro departamento, né? E precisa-se ter essa comunicação, então a gente diz que é uma comunicação diagonal. E, por último, como canal de comunicação boca a boca, que é aquele mais informal, né? Você encontra alguém no corredor, um grupo no corredor e começa a conversar. Então, também é um tipo de canal de comunicação, boca a boca, né? Você fala uma linguagem mais informal, é aleatório, é por acaso. Então, lembrem-se, diferenças, existem essas variáveis, né, entre gêneros, entre essas variáveis que influenciam no processo de comunicação, que são o gênero, o poder e a posição, o status, e os canais de comunicação podem ser de cima para baixo, de baixo para cima, de forma horizontal, diagonal e boca a boca. Em relação às formas de comunicação, Marx e Houston, ele traz essas formas mesmo, né? A forma escrita, frente a frente, essa comunicação por telefone, comunicação não verbal. Então, em relação a essa comunicação por telefone, essa questão de comunicação por telefone envolve questões éticas da nossa área. Dentro do nosso código de ética, rege-se, né, alguns artigos sobre essa questão de prescrição de cuidados pelo telefone, prescrição médica. Então, envolve questões éticas da nossa área em situações de urgência e emergência. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa comunicação que é feita pelo telefone em relação ao paciente, à prescrição, a quadro clínico, né, ali de forma geral do paciente, que envolve questões dentro do nosso código de ética. A forma de comunicação não verbal, que a gente já falou, né? Por exemplo, eu vou fazer um curativo e eu faço uma cara ruim, né? Interfere ali, a pessoa entende a mensagem, né? O paciente entende a mensagem, então se ele entendeu aquela expressão facial, houve aqui um processo de comunicação por meio dessa linguagem não verbal, dessa forma de comunicação não verbal, né? Também interfere ali no tratamento dele, né? Tem uma questão de humanização também. Então, as formas de comunicação são essas: forma escrita, forma frente a frente, né? Eu falando com a pessoa frente a frente, por telefone, e tem a forma de comunicação não verbal. Aí, voltando aqui. O Marx e Houston ele também traz um conceito de comunicação tipo videira. Esse tipo de comunicação tipo videira é a rede mais informal de comunicação. Então, flui com rapidez, isso em relação à informação, né? Flui com rapidez e de maneira fortuita em todos os níveis hierárquicos e costuma envolver 3 ou 4 pessoas por vez. Então, essa rede de comunicação, tipo videira, é aquela informação que rapidinho o hospital inteiro fica sabendo, né? O setor inteiro, a enfermaria fica sabendo, aí depois a instituição inteira está sabendo. Então, essa rede de comunicação assim é a rede de comunicação tipo videira. Videira mesmo porque tem vários frutos, né, nesse sentido. Então, ela é a rede de comunicação mais informal. Lembrem disso, Marx e Houston fala desse conceito de comunicação tipo videira. É a rede mais informal e é aquela informação que ela se dissemina de forma rápida, né, dentro do setor, dentro da instituição. Logo, logo todo mundo está sabendo. Elementos de comunicação não verbal. Os elementos de comunicação não verbal. Gente, perguntem, porque vocês estão tão calados. Os elementos de comunicação não verbal são o espaço, o ambiente, a aparência, o contato visual, a postura, o gesto de expressão facial e ocasião e expressão vocal.
Em relação à linguagem não verbal, muitos autores, né, eles dizem que às vezes essa comunicação não verbal, ela é mais confiável que a comunicação oral, porque ela transmite um sentimento, ela tem um componente emocional, essa comunicação não verbal, né? Às vezes você fala alguma coisa, mas na verdade a sua linguagem corporal, a sua forma de se expressar diz outra coisa. Então, por isso que ela é dita como mais confiável na maioria das vezes do que a linguagem oral mesmo, aquilo que é falado. Em relação ao espaço, né, que influencia nessa comunicação não verbal, é a relação de espaço físico mesmo, a distância, né? Pode indicar falta de confiança. Se eu me comunico com alguém e eu estou muito distante dela, emito uma mensagem, né? Eu entendo que pode indicar uma falta de confiança, de intimidade ali entre aquelas pessoas. Em relação ao ambiente, né? Esse ambiente é na copa que está acontecendo essa comunicação, é frente a frente, é na frente do paciente, é num local propício. Então, esse ambiente é um elemento da comunicação não verbal. A aparência está relacionado com o fato de que a gente fala através das roupas, né? Do jeito como a gente se veste, do nosso penteado. Então, essa aparência também influencia, também é um elemento dessa comunicação não verbal. O contato visual também, a postura, né? A forma como você se coloca naquela conversa. Por exemplo, você cruza os braços, né? Você está numa conversa e você cruza os braços. Então, tem vários estudos que falam sobre essa postura, né? Cruzar os braços, virar um pouco o corpo. Então, isso influencia. Eu percebo que quando a pessoa cruza os braços, ela talvez não esteja tão atenta e tão interessada nesse assunto. Então, são essas coisas, né, da linguagem não verbal que a gente consegue perceber que passam uma mensagem dentro do contexto de comunicação. Gestos, expressão facial e ocasião, né? Eu abro um curativo e eu faço uma expressão negativa. Então, é uma linguagem não verbal. Eu consigo perceber e receber uma mensagem dali. Expressão vocal. Ainda no contexto de curativo, né? Eu abro o curativo e eu expresso tipo ou vixe, entendeu? Esse tipo de coisa é uma expressão vocal, mas essa expressão vocal, ela tá dentro dos elementos de comunicação não verbal, tá? Então, basicamente, esses são os elementos da comunicação não verbal. Lembre-se que às vezes a comunicação não verbal ela é mais confiável do que a comunicação oral. Então, o que influencia nesse processo de comunicação não verbal pode ser o espaço, o ambiente, a aparência, o contato visual, a postura, a expressão facial, a expressão vocal. Então, todos esses elementos influenciam, todos esses elementos dentro da linguagem não verbal, né? Se você tirar o discurso, dentro desses elementos aqui você consegue perceber uma comunicação, você consegue extrair alguma coisa. Então, gente, aqui já a gente vai começar a falar sobre algumas ferramentas de comunicação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida quanto a essas estratégias, perguntem, tá? Porque talvez não dê para entender assim de primeira. A primeira ferramenta é a ferramenta SBAR e ISBAR, né? Sem o S e depois sem o I e depois com o I. Essa estratégia, essas ferramentas, elas são um modelo de troca de informação, tá? Lembrem disso. SBAR e ISBAR são modelos de troca de informação, são estratégias, são ferramentas de troca de informação, tá? Elas não foram desenvolvidas para enfermagem, elas eram utilizadas na Marinha Norte-Americana para situações de urgência e emergência, né? Para padronizar as comunicações importantes que eram feitas ali. Então, a enfermagem, a saúde, né? Ela veio e se apossou dessas estratégias para ajudar no nosso processo de comunicação dentro da equipe de saúde, tá? Então, essa ferramenta, o SBAR, ele é fundamental, ele é essencial na passagem de plantão, né? Porque a gente está falando de troca de informação.
E nessa passagem de plantão há uma troca de informação. Então, cada letra tem um significado, né? A gente traduziu para português, mas o S é situação, o B é antecedentes, o A é avaliação de dados e o R é recomendação. A situação apresente o paciente. Quando eu vou receber o plantão, né? Eu chego para receber esse plantão, né? Eu vou trocar de turno com o meu colega. Então, faz-se essa padronização da comunicação. Esse esbar seria o que seria importante ser falado nessa troca de plantão, né? De um técnico para outro, de um enfermeiro para outro, dos profissionais de saúde de maneira geral. Então, a primeira etapa, né, a primeira estratégia dentro dessa ferramenta é eu falar da situação desse paciente. Então, eu apresento o paciente e a si mesmo e exponha brevemente o assunto que se deseja discutir, né, a condição do paciente. Então, eu apresento a situação atual desse paciente, tá? O B, que são os antecedentes, eu descrevo os antecedentes ou o contexto diagnóstico do paciente, data e alta. Então, eu falar, fulano, tem tantos anos, chegou tal dia, tem diagnóstico tal, então a gente fala isso, né? A gente dá essa informação para quem está trocando o plantão com a gente, vai ajudar a gente em relação a essa abordagem verbal, né? Nessa passagem de plantão. Então, o paciente chega, eu falo a situação dele, a condição do paciente é tal, esse paciente fulano de tantos anos, chegou tal dia, tem diagnóstico tal, entendeu? Esses seriam os antecedentes. Eu vou descrever os antecedentes ou o contexto desse paciente, quando eu vou passar o plantão. O A é a avaliação de dados, né? Eu resumo a condição do paciente e exponho a sua opinião sobre os problemas. Então, paciente tal, fulano, tantos anos, chegou tal dia, tem diagnóstico tal, está em bom estado geral, passou a noite bem, ele está se alimentando bem, ele está com sonda vesical de demora, está com acesso, está com a sonda nasogástrica. Então, depois que eu resumir essa condição do paciente, eu vou expor a minha opinião sobre o problema, né? Então, eu falo, ele teve tal situação e eu fiz tal coisa. Então, essa avaliação de dados é isso, resumir a condição do paciente ali naquele momento. Ele está bem, ele está se alimentando, ele se alimentou à noite, ele está com quais dispositivos, né? Ele está com a sonda, ele está com acesso, o que aconteceu durante a noite, ele teve alguma situação, o que eu fiz? Então, essa avaliação de dados, esse resumo da condição do paciente e eu exponho a minha opinião, o que eu fiz com ele, né? Se ele teve alguma situação e o que eu fiz com ele. E por último, a recomendação, né? Identifique quaisquer novos tratamentos ou mudanças ordenadas e dê opiniões ou recomendações sobre medidas futuras. Isso aqui é o processo de enfermagem, tá? Recomendação, quando eu vou passar o plantão para o meu colega, eu faço essa recomendação, né? Eu passo o processo de enfermagem, eu identifico se tem um novo tratamento, uma nova intervenção, eu dou opinião, eu dou alguma recomendação que está dentro do plano de cuidado. Então, essa recomendação é esse processo de enfermagem, tá? Em relação ao ISBAR, esse I é quando o paciente, geralmente quando eu vou passar o plantão normal, eu faço essa estratégia de ISBAR. Quando tem um paciente novo no setor, né, quando houve uma admissão e eu vou passar esse plantão para o meu colega e ele ainda não viu esse paciente, aí a gente acrescenta esse I, né, fica ISBAR, que a gente adiciona a identificação. Então, eu falar fulano de tal, dei entrada tal dia, aí eu exponho a situação desse paciente, falo o antecedente, o diagnóstico, falo a avaliação, como que ele passou a noite, se ele está se alimentando bem. E por último, eu faço a recomendação, eu passo o processo de enfermagem para esse meu colega. Ficou claro, gente, aqui o SBAR e o SBAR, o SBAR e o SBAR? Vocês entenderam o que quer dizer cada sigla? Não entendi nada e desde o começo não entendo nada. Essa matéria, gente, é assim mesmo.
Não tem, eu só tenho como explicar para vocês da melhor forma, mas é porque ela é complicada. Mas é isso. Por que assim é mais difícil, né, de entrar na cabeça da gente? A administração de enfermagem é muito complicada. É assim mesmo, a gente tem que ir lá, revisar de novo, ver a aula de novo, fazer resumo, senão a gente não consegue entender. Mas assim, o que vocês precisam saber aqui dessas estratégias é que essa estratégia SBAR e ISBAR a gente utiliza para passagem de plantão, tá? É para dar informação para o paciente ou para o colega, tá? Lembrem que essa é uma estratégia, um modelo de troca de informação, que é o contrário do que a gente vai ver, que é o último modelo, tá? Esse modelo aqui é de troca de informação, então vai ser de alguém, de uma pessoa para outra. É para trocar informação, esse modelo. Para, especificamente, é essencial para essa passagem em plantão, porque a gente vai dar informação sobre o paciente, sobre a condição dele, sobre o que a gente fez, sobre o que vai ser recomendado dentro do plano de cuidado. Hands-off é um termo que a gente usa para essas trocas verbais de informação, tá? Que ocorre entre 2 ou mais prestadores de atendimento, a respeito da condição de um paciente, de um plano de tratamento, de necessidade de cuidado, etc. Então, quando vocês verem o termo hands-off, está relacionado a essa troca de plantão mesmo, essa passagem de plantão, essa troca de informações entre os profissionais. Ela ocorre nessas trocas de turno, né? Então, quando vai acontecer essa passagem de plantão, quando quem fez o plantão diurno vai trocar com quem vai fazer o plantão noturno, e quando esses pacientes eles são transferidos de uma unidade para outra. Então, meu paciente, por algum motivo, por exemplo, o paciente chegou do centro cirúrgico, né? O centro cirúrgico é outro setor. Então, quem estava no centro cirúrgico vai fazer esse hands-off, que é essa troca de informação sobre esse paciente para mim, né? Para mim que estou recebendo esse paciente. Então, essa troca de informação ocorre nas trocas de plantão e também nessa transferência, né? De um caso de um paciente de unidade para outro, para dizer quem está recebendo, o que esse paciente tem, o que ele não tem, o que ele está tomando, o que ele está aportando. Então, hands-off, lembre-se, trocas de informação de forma verbal, né? Passagem de plantão. Esse outro modelo, ao contrário desse modelo aqui, esse modelo era para troca de informação. Esse modelo aqui é uma ferramenta de escuta efetiva, tá? Então, é o GRRR. E às vezes acrescenta-se, né, o último R. Mas é GRRR. É uma ferramenta, é um modelo de escuta efetiva e não de comunicação. Então, prestem atenção, também tem algumas etapas, né, do que deve ser feito. O G é de cumprimentar, o R, ouvir respeitosamente, revisar, recomendar ou solicitar informações e, por último, recompensar. Então, cumprimentar é quando eu chego, né, e eu cumprimento. Eu chego para esse paciente e eu cumprimento. Eu faço uma saudação, eu estabeleço um ambiente positivo ali, né? Eu falo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso é importante dentro desse processo de escuta, dentro desse modelo, dentro dessa ferramenta de escuta efetiva, né? Então, eu cumprimento, eu chego e cumprimento esse paciente. Eu estabeleço um ambiente positivo, eu dou um bom dia, dou uma boa noite, pergunto se está tudo bem. Então, eu cumprimento, eu saudo esse paciente. O segundo, ouvir respeitosamente. Ouvir sem interromper e dar tempo para que os outros pensem. Então, não posso chegar lá e só falar e não dar tempo para essa pessoa me responder, né? E para ela pensar. Então, eu ouço, eu cumprimento, eu passo a minha informação, né? Uso a estratégia de passar a informação e eu escuto atentamente esse paciente, tá? Eu ouço ele sem interromper, eu ouço a queixa, né? Alguma dúvida, me coloco ali à disposição desse paciente. Depois eu vou revisar, né? Resumir a mensagem para se certificar de que ela foi ouvida precisamente. Então eu pergunto, o senhor entendeu? O senhor tem alguma dúvida? É isso mesmo? Entendeu? Eu faço uma revisão, tá? Dessa informação, desse modelo de escuta, né? Na verdade, mas é uma informação também. Eu confirmo, eu reviso se foi entendido, se é isso mesmo. Depois, recomendar ou solicitar mais informações.
né? Caso o paciente não dê as informações necessárias, né, que a gente precisa, a gente pergunta, mas o senhor fez isso, né? Como é que está a sua perna? A outra perna também está dormente, né? Então a gente investiga, né? A gente solicita mais informações do que nos foi dado. E por último, recompensar, que é o último R, que às vezes é acrescentado, né? Depois de a gente revisar, né? Vocês entenderam? Isso é a equipe de enfermagem. Quando está acontecendo alguma troca de informação, fala, vocês entenderam? Ok, muito obrigada, entendeu? Reconhecer com agradecimento que ocorreu aquela troca colaborativa. Então, esse modelo de escuta é isso, gente, é um modelo de escuta efetiva. Eu cumprimento, eu ouço respeitosamente, eu reviso se essa informação era isso mesmo, né? É isso mesmo que eu estou entendendo, tá? E recomendo, faço alguma investigação, né? Recomendo, eu pergunto, né, o que eu preciso saber e por último eu agradeço. Ok, obrigada, tá? Bom dia. Então, é isso. GRR, ao contrário do SBAR, é uma ferramenta de escuta efetiva, tá? É uma forma, é importante. Todas essas estratégias, essa ferramenta é muito importante. A gente pensa que não é, mas isso é o mínimo dentro do processo de comunicação, seja dentro da equipe de enfermagem, ou seja, para o paciente. Essa escuta efetiva é importante, tá ok?